Seja bem-vindo ao canal Sem Fumo Sem Fumo. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês uma coisinha que aconteceu, que foi, eu acabei de aprovar uma conta hoje. Eu aprovei na verdade ela ontem. Hoje eu até fiz só um pequeno trade e fechei rapidinho, só para contabilizar como dia de trade, que o mínimo eram 5 dias. E o que eu uso para fazer minhas estratégias, baseado, isso melhorou bastante recentemente, que eu comecei a aplicar com melhor qualidade, olhar mais para isso. De forma geral, eu vou fazer um curso completo, do básico até o avançado sobre order flow, explicando desde o basicão mesmo, assim, para quem não sabe nada, até um cara que já é avançado, já manja muito, vai poder entender melhor ainda, assim, e vai tirar ótimas coisas. Eu tenho certeza que vai ser um curso completo. Mas hoje eu vou explicar rapidamente como é que eu tenho feito a análise pré-mercado e principalmente, talvez, uma macro, assim, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que fazer aí no dia a dia. Bom, coisa básica, a gente sabe que existe basicamente apenas dois regimes de mercado. O equilíbrio, né, quando está andando de lado, ou o desequilíbrio, quando ele está indo para cima ou para baixo, com muita força, vamos dizer. Em inglês, basicamente, balance and imbalance. Quando se cria um desbalanço no preço, ou seja, não há equilíbrio entre oferta e demanda, hoje vocês chamam de Fair Value Gap. Eu chamo aqui também no canal porque eu comecei a fazer trades baseados em SMC, mas hoje eu uso SMC no macro para olhar o price action, mas no meu intraday eu uso order flow. E aí, pessoal, da onde que vem esse nome Fair Value Gap? O Fair Value vem, na verdade, de uma teoria econômica de 1960, da teoria de leilão de mercado, onde a área onde concentra o maior volume basicamente é chamado de Fair Value Area, preço justo, correto? Então, se a gente for pensar como que ele se comporta normalmente, ele está lá num balanço, certo? E aí, muitas das vezes, o que acontece? Ou estoura para cima, ou estoura para baixo, ou os dois ao mesmo tempo, se for um índice muito arisco igual o Nasdaq. Ou ele está em balanço e aí ele finge que vai para baixo e vai para cima. Basicamente, a gente pode olhar essas fases como o equilíbrio, um fair value, uma falha em tentar fechar fora desse fair value, alguém pressionou, né, alguém ou o mercado em si foi pressionando para baixo e não teve vendedores o suficiente, e aí os compradores tomaram a rédea e subiu com força, criando o desbalanço. Isso aqui a gente está acostumado a conversar, está acostumado a falar sobre stop hunt no SMC, no Smart Money Concept. Na teoria que originou o SMC, que basicamente é a teoria de leilão de mercado, é chamada de fail auction, falha em fazer novos fundos, né? E aqui eu coloquei um negócio que não existe de fato, mas eu gosto de olhar dessa forma o mercado, eu gosto de inventar minhas coisas para que fique claro que para mim é uma das piores fases do mercado, que é a terceira fase, aquela onda corretiva. Ela não está num desbalanço claro e também não está num equilíbrio claro. A gente pode depois pegar no gráfico alguns exemplos. E aí eu chamo de unimbalance, porque ele não é nenhum nem outro. Ele fica no... Se você tradar naquilo ali, você vai tomar um monte de stop, porque você está achando que ele já terminou de corrigir, na verdade ele vai te stopar. Ele se assemelha muito bem ao fair value, mas ele ainda não atingiu o seu equilíbrio completo e ficou travado. Obviamente, se a gente pensar que o preço ele é fractal, dentro dessas ondas corretivas, ele vai ter micros balances, várias vezes que ele vai ficar travado ali o preço. Bom, então, resumindo, a gente tem dois regimes de mercado. Ou ele está num balanço, num equilíbrio entre as forças de oferta e demanda, ou ele está num desbalanço, onde um lado vai vencer mais. Por isso que tem uma falha no preço justo, onde só tem um lado vencendo essa troca. Se a gente sabe que tem somente esses dois regimes de mercado e a gente sabe que o mercado anda mais de lado do que não desbalanço, a gente pode olhar como uma distribuição normal. O que é distribuição normal e probabilidade estatística? Basicamente, esse é um fenômeno que ele não é só encontrado na natureza, mas em outras coisas também. Depois eu sugiro que vocês leiam e estudem isso aqui, uma probabilidade estatística, que diz que 70% dos dados de uma amostra ela fica entre um desvio padrão. Normalmente ele está concentrado num ponto. E conforme você vai aos extremos dos dados da coleta, é mais raro, vamos dizer assim, ele estar lá, correto? Isso a gente observa desde a altura de homens e mulheres. A gente também observa essa curva de Gauss em diversas outras coisas na natureza. E adivinha onde mais a gente consegue e observa essa curva padrão? Obviamente também no mercado.
Então, se a gente fala de mercado, como que estaria a distribuição normal do preço? Tá? O volume, o preço estaria aqui e o volume estaria em um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo, certo? Grande parte. E aqui no meio é a POC, o ponto de controle, o ponto onde teve maior volume transacionado. E é aí que a gente usa 35% para cima e 35% que é basicamente o desvio padrão. Então, pessoal, se a gente tem dois regimes de mercado, basicamente, e tem esse terceiro que de fato não existe em teoria, em nenhum lugar acadêmico de fato existe isso, até porque esse é um lugar que eu evito operar e evito operar justamente porque você não sabe o que está acontecendo ali. A gente tem somente dois. Tá? Então, quando a gente está falando de um fair value, a gente tem um jeito de tradear. E quando a gente está falando de um desbalanço, a gente tem outro jeito de tradear. São dois modelos completamente diferentes. Para esse aqui, no desbalanço, vocês já me ouviram falar em algum outro vídeo aqui sobre direção, localização e agressão, que é quando a gente quer pegar a onda impulsiva, aquele movimento de estouro, ele tradando a favor do momentum, da tendência. Mas, e quando o mercado está no balanço, a gente consegue tradar? Sim, óbvio que consegue. Se a gente entender sobre a curva de Gauss, a gente consegue sim fazer ótimos trades. Então, vamos entender um pouquinho aqui no gráfico em si. Sempre que você vê uma região onde teve um suporte muito definido e uma resistência bem definida também, você coloca aquele caixote como um fair value. Ali estava um equilíbrio de forças. Quando ele rompe e faz novos fundos, você pode traçar uma volume profile. Então, quando o preço estava em equilíbrio e ele rompe com força fazendo novos fundos, ou seja, atingindo um desequilíbrio, a gente vai partir da onde saiu do equilíbrio até o fundo e vamos ver onde que está mais ou menos o preço justo. Lembrando, pessoal, eu estou pegando aqui 3, às vezes até 4 dias de trade, olhando um pouco mais macro, uma pernada um pouco maior, mas todos esses conceitos eu vou explicar melhor no order flow, e isso que eu faço é extremamente micro num minuto no intraday. Então, o mesmo conceito que eu estou explicando aqui, ele serve para vários time frames e várias pernadas diferentes. Então, a gente tem que entender que a gente está pensando num desbalanço como um todo e a gente tem a Fair Value High e Fair Value Low, que é o limite do desvio padrão superior e o desvio padrão do limite inferior, entendeu? Se você observar bem, ó, ele veio até aqui no fundo e olha onde ele travou. Curiosamente, vocês acham que isso é apenas coincidência ou não? Ele falhou em entrar para dentro do range e ficou fora, ou seja, aqui é uma região rejeitada, ela funciona como suporte e resistência real, porque aqui os algoritmos eles ficam tentando empurrar para baixo ou até quando entra e aí eles ficam tradando dentro. Por quê? Qual é o comum do mercado? É ele estar aqui, certo? Ele aqui falhou em fazer um topo e se sustentar em cima da Fair Value, que na verdade até então não existia essa Fair Value, porque essa aqui foi pego lá do fundo, mas enfim. Ele veio e rompeu aqui para baixo. Ele tentou subir. Assim que ele falhou, ele rejeita esse preço porque ele quer encontrar um novo preço justo em algum outro lugar. Quando ele consegue um novo preço justo e tem uma reacumulação aqui, aí a gente vai abrir um novo outro conceito da acumulação. Aqui está meio que dentro do valor justo. Ele tentou entrar e voltou para depois, porque a gente tem que entender que essa região aqui ela é menor e tem menos volume do que essa aqui. Então, se a gente pensar de uma força gravitacional, essa tem muito mais volume de expulsão e a gente precisa de muito mais reacumulação para entrar dentro dela do que essa menor aqui, certo? Mas, ao ponto que ela tem força suficiente para entrar, ela se sustenta. Então, pessoal, vocês podem perceber que essa região aqui, ó, ela basicamente ela rejeita o preço. 1, 2, ela entra mais uma vez, 3, e é rejeitada 3 vezes. Então, precisa de um volume ou uma acumulação grande para que levem o preço lá para cima. E, curiosamente, tentam romper novamente lá em cima, não consegue, há uma falha e ele cospe todo de novo esse movimento. Então, conceito básico, pessoal, você pode tradear de duas formas. Se você pensar numa área de valor justo, essa área grande, toda aqui como área de valor justo, você pode ter. Lembra aqui, ó. Então, pessoal, eu posso ser um trader que eu gosto muito de ranges, que é tradar essas falhas e quando ele entra de novo para o Fair Value, eu estar posicionado buscando o outro lado do Fair Value. Ou senão, eu posso ser um trader que procuro rompimentos, que é esse caso aqui, ó. Você pode ter pego uma aqui na primeira pernada, até conseguir um lucrinho, certo?
mas principalmente a segunda, aqui você conseguiu uma melhor. Ou você pode ser esse trader que fica aqui também. Agora, o ideal é você saber quando você faz isso, pensando em análise distributiva e estatística. Então você pode ser um trader que pode optar por tradar apenas desbalanços, rompimentos, ou ficar tradando consolidações. Cada ativo vai te permitir tradar de uma forma diferente. E são muito mais voláteis e tendem a ser muito mais do formato de desbalanços. Principalmente se você está olhando opções, que aí você consegue ver qual que vai ser o regime do breakout, né? Por exemplo, gama positivo, gama negativo, se tem alta exposição. Ou você pode ou você pode ser um trader que goste muito de fair values, highs and lows, e tradar ativos que eles têm pouca amplitude e ficam numa briga eterna ali, como algumas paridades e etc. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto. Mas o mais importante é que você pode usar esse mesmo conceito em diferentes time frames, porque isso é fractal. Você consegue fazer isso no diário, no semanal, no 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, e eu faço até no que é basicamente a sessão noturna, overnight, esperando o que eu quero ver, né? E potencialmente posso não ver e aí contra o meu viés, igual esse dia aqui. No dia 20 eu tinha visto somente isso aqui, tá? Vou ser bem sincero, eu tinha visto somente isso aqui, uma acumulação e um desbalanço. Quando eu vejo ele acumulando novamente em cima, para mim isso aqui tem um padrão muito claro, que é quando ele faz uma acumulação, gera um desbalanço, ele faz um P. Isso para mim é um sinal claro de que ele está acumulando acima do preço que antes era definido como valor justo e gerou um desbalanço. Para mim, eu estava esperando um rompimento aqui e ele subir, sem eu ter visto necessariamente isso aqui, porque eu achei na verdade que ele ia romper, porque no macro, ele estava numa tendência de alta. Eu achei que isso aqui já tinha força suficiente. Mas olha para você ver como a estatística ela muda como você vê o mercado. Então, olhando a sessão anterior, você vê um desbalanço, uma acumulação, um P, e você vê que ele tenta sair para fora desse range da acumulação dos 70%, ele falha e volta, isso para mim tem um ponto claro. Isso até a pré-abertura das 8h30. Depois da pré-abertura, olha o que o preço faz. Ele sobe e ele rompe isso aqui. Ele rompendo isso aqui, para mim, me dá um viés muito claro de alta, com todo o contexto que tinha. Por mais que tinha lá aquela fair value aqui, eu achei que ele ia romper. Tá? Eu estava com viés de alta. Quando ele volta aqui, eu compro e tento subir com ele. Porém, ele falhou em fazer o novo topo. Você vê que ele começa a deixar muito pavio e ele volta para o range da Fair Value Area High. Quando ele volta para cá, ele entra naquele meu setup de vou vender na Value Area High e comprar lá na Low. Eu não achei que ele ia despencar 1000 pontos igual ele despencou nesse dia aqui. Eu fiz um trade super curto de venda, eu não esperava. Te juro que eu não esperava. Mas quando você entende a questão da estatística ao seu favor, você consegue fazer bons trades. Mas eu não esperava, porém eu poderia ter esticado, porque quando ele rompe isso aqui depois com força, você percebe que ele vai ter um squeeze muito forte. E aí ele vai atingir, sei lá, a fair value do outro dia, que era lá embaixo. Ou se nem aquilo se sustentar, ele vai fazer um fundo menor do que o fundo de ontem, porque aí vai ter um squeeze generalizado. Mas, de toda forma, é importante a gente entender os conceitos da estatística, como ela funciona, da Fair Value Area High, Fair Value Area Low e como a gente se comporta. E aqui dentro, a POC, ela funciona como se fosse um imã. Ela pode, na verdade, ela funciona como se fosse um imã das duas formas, tanto atraindo o preço quando entra aqui, ou quando ela está saindo, ela funciona como um ímã contra o outro que eles se repulsam também. Então você tem que entender em qual regime o mercado está. Se a POC está chamando, né, a gravidade para ela ou está expulsando ela. Porque se você entender esse conceito, você pode tradar um breakout da Value Area High em direção a voos mais altos. Mas ela tem que fechar acima com intenção, enfim, direção e localização, aquilo que eu já tinha comentado em outro vídeo. Só espero que tenham gostado. O vídeo está um pouco complexo, assim, não está muito bem estruturado. Como eu falei, eu vou fazer um curso completo de Order Flow com todos esses temas, do básico até o avançado. Mas eu acho que já é bom introduzir, talvez vocês já tentando pesquisar como que é a distribuição normal, entender como que funciona isso dentro do trade, vocês vão ver que vai melhorar muito, muito, muito os trades de vocês, porque vocês vão parar de tradar nessa região aqui. Essa região aqui você não trada, a menos que o preço esteja entrando com direção e força, e aí você vai tentar extrair um trade de um lado para o outro.